Olá, eu sou o Dr. Alan Skarbnik, eu sou o diretor do programa de linfoma e LLC e do programa de terapia celular imunoafetora no Novant Health, na Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, eu estou aqui em Frankfurt, no IHA 2023, e a gente vai falar um pouquinho sobre terapia celular. Nos Estados Unidos, eu sei que no Brasil agora está aprovado para a terceira linha o uso de CAR-T, mas nos Estados Unidos já está aprovado no uso de segunda linha, principalmente pacientes com doença refratária ou de recidiva precoce, dentro de um ano depois do tratamento primário. A gente tem utilizado isso desde o ano passado, baseado nos estudos, no Transform e no ZUMA-7, basicamente com dados de sobrevida e de progressão, esse agora no ASCO e tanto no New England Journal of Medicine recentemente, semana passada, foram publicados os dados de sobrevida global, corroborando o uso dessa terapia como standard em segunda linha. Houve uma melhora a favor do uso de Yescarta em termos de sobrevida global, um hazard ratio de 0,73, comparando com o standard of care, que é quimioterapia seguido de transplante autólogo para esses pacientes. Então, continua aí suportando o uso de terapia celular nos pacientes em linhas de terapias mais precoces, em terceira linha, em segunda linha, principalmente os pacientes com doença mais agressiva de linfoma de células grandes, B, porque esses pacientes tendem a ter doença extremamente agressiva e que não responde geralmente à quimioterapia em segunda linha. E continuamos usando pacientes em terceira linha que não tiveram expostos a CAR-T anteriormente, em geral pacientes que recidivam pós-transplante. Aqui no IHA tiveram alguns updates importantes, basicamente updates de mundo real, dados de mundo real, algumas perguntas que a gente tinha sobre o uso de CAR-T, algumas populações que não foram tão prevalentes nos estudos. Uma delas é linfoma do mediastino, primário do mediastino, e existiam questões em termos de eficácia de CAR-T nesses pacientes, se são pacientes que responderiam bem a CAR-T ou não, principalmente porque eles têm um índice mais alto de PDL1 nesses pacientes, que pode ser um mecanismo de evasão da terapia imunocelular. E então houve dados europeus mostrando que os pacientes com linfoma primário do mediastino têm desfechos similares aos pacientes com linfoma de células grandes, mais tradicional. Então, aí corroborando que esses pacientes também podem receber terapia celular. Outra população que é importante, não tinha muita informação sobre essa população, pacientes com linfoma de sistema nervoso central, da forma como as terapias celulares são aprovadas agora, não está no label dessas terapias usar pacientes com envolvimento do sistema nervoso central. A gente tem utilizado o off-label nos Estados Unidos, aqui na Europa também tem tido esse approach, e publicaram agora um estudo mostrando os dados de vida real em pacientes que receberam tanto Tisavel como Axicel, com sistema nervoso central em segunda linha ou mais. São pacientes que tiveram tratamento anterior, em geral tiveram transplante autólogo, tiveram recidiva. São pacientes, como a gente sabe, que têm desfechos muito ruins em geral, e utilizando-se terapia celular nesses pacientes, teve uma taxa de resposta completa de mais de 50%, uma sobrevida global mediana de quase 20 meses nesses pacientes. São pacientes que têm uma sobrevida global muito inferior a isso tradicionalmente. Então, mais uma vez, aí corroborando o uso de terapia celular em linfomas agressivos, e são apresentações que não foram muito bem especificadas nos estudos, e agora a gente tem dados para corroborar o uso dessas terapias nesses pacientes. Eu volto em breve com mais informações sobre esse tema.